Olá, queridos, a paz de Jesus, pastor de Deus falando. Bom dia a todos os irmãos, que Deus possa abençoar e guardar você em todas as circunstâncias. Nós vamos trazer aqui para você mais um tema aqui na Faculdade Espiritual, um estudo diferenciado, onde louvamos ao Senhor e trazemos o conhecimento e a sabedoria. Sou o pastor de Deus, ao vivo aqui na Rádio Gospel Meu, do estado do Rio de Janeiro, e também na 93 FM, todos os domingos às 5 horas da manhã. O tema é Homem comprometido pode ter amigas? O que diz a Bíblia? Vamos lá. Existe amizade entre homem e mulher. Essa amizade ela pode se tornar um relacionamento romântico ou se manter apenas como amizade. A amizade entre homem e mulher, cada pessoa deve conhecer os seus próprios limites. Isso é muito importante. Mas nem toda amizade entre homens e mulheres tem interesses românticos ou físicos. Existem vários tipos diferentes de amizade que acontecem entre um homem e uma mulher, como amizade romântica, quando os sentimentos de amizade se transformam em desejos românticos que podem levar ao casamento. Amizade fraternal, as pessoas podem ter uma amizade parecida com a amizade que tem comum seus irmãos, e também a amizade paternal. Essa amizade normalmente acontece entre pessoas de idade diferente, surgindo um amor parecido com os pais de filhos, né? Você já ouviu alguém falar assim, eu tenho essa pessoa como meu filho, como minha filha, assim vai. Então, toda amizade verdadeira, ela tem amor. Esse é o fundamento. Mas nem toda amizade tem atração física. Se um irmão e uma irmã podem ser amigos, sentirem nada de romântico, isso é verídico, porque isso não pode acontecer entre homens e mulheres que não têm laços de sangue, ok? A possibilidade de romance existe, mas não é garantido que aconteça. Agora, cristãos podem ter amigos do sexo oposto? Um cristão ele pode ter amigos de ambos os sexos, mas a Bíblia aconselha a ver seus amigos como irmãos, tratando como o tal. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como irmão, as mulheres idosas como as mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. Então não existe nenhuma proibição na Bíblia sobre amizade entre homens e mulheres, mas no entanto deve haver pureza entre as pessoas e cada pessoa deve conhecer os seus próprios limites e evitar amizades que lhe estão a encaminhar para uma imoralidade. Eu quero dizer que a amizade entre homens e mulheres acontecem, claro, mas na verdade a base para um bom casamento é uma boa amizade, mas o cônjuge não precisa ser o único amigo do sexo oposto. Outras amizades podem se desenvolver e entre homens e mulheres, como amizade fraternais e amizade paternais. E quando a amizade se torna algo mais? Uma amizade que se transforma em sentimento romântico pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, dependendo da situação. Se os dois são solteiros, sem compromisso, será bom, pensar na possibilidade de um namoro e um casamento. A Bíblia diz que se não consegue se controlar, o casamento é a solução. 1 Coríntios 7:9. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Está falando de lascívia, de prostituição, namoro, noivado. Não, porque eu vou casar com você e começa a transar. Isso aí está fora dos padrões bíblicos. Então é importante avaliar a situação e ver se tem possibilidade de alavancar nessa direção. Se não dar, então é bom se afastarem um pouco para não cair em tentação. Se um ou dois já tem compromisso com outras pessoas, é necessário apagar esses desejos. Uma amizade com segundas intenções apenas vai causar problemas. A Bíblia diz que uma pessoa deve se livrar daquilo que lhe leva ao pecar.
Mateus 5, 28 ao 30. Mas eu digo a qualquer que olhar para a mulher que deseja, já cometeu adultério em seu coração. Por isso, irmão, é bom que esses dois amigos se afastem para não caírem em pecado. Mas como ter uma amizade saudável entre um homem e uma mulher? Como em todas as relações, e relacionamento é importante, ter sabedoria na amizade entre um homem e uma mulher. Cada um deve ver o outro como seu irmão e valorizá-lo por ser uma boa pessoa, não apenas olhando para o amigo como objeto para lhe satisfazer. Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então a preocupação com o bem-estar do outro, ele vai ajudar a evitar muitas coisas. Também é importante estabelecer limites, Cada um deve refletir sobre suas próprias fraquezas e decidir quais são as restrições que precisa em seus relacionamentos. Para uma pessoa, isso significa evitar certo tipo de contato físico e, por outra parte, pode significar evitar ficar sós com alguém do sexo oposto. Esse é um assunto muito pessoal, sem regras universais. A amizade mais importante entre um homem e uma mulher deve ser entre o marido e a esposa. Marido e a esposa. O marido não deve ter amizade com mulheres, as sós, nos cantos, segredos. A esposa da mesma forma. A cumprimentação é um aperto de mão. Uma mulher casada, serva de Deus, nunca deve abraçar homem nenhum que não seja o seu marido, e vice-versa. As outras amizades não devem se tornar uma brecha no casamento. Mateus 19, 5, 6. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne, assim que eles sejam não só um, mas dois na mesma carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe. É importante manter a pureza e a boa consciência nas amizades, ok? Que Deus abençoe e fale mais no seu coração. Espero ter trazido para você essa orientação, principalmente aqui para os casados. Que Deus abençoe a sua vida. Se mantenha fiel na presença de Deus. Paz.